Olá, alunos, tudo bom? Por aqui, professor Daniel Barros novamente, falar aí agora para os alunos do sexto ano, né? Essa revisão de conteúdo nossa aqui. Vamos rever agora os conceitos de multiplicação, tá bom? Então, conceitos aí de multiplicação aqui para as aulas do sexto ano. Para a aula, então. Então, o conteúdo é tirado aí do livro didático, né? Sexto ano, A Conquista da Matemática, da editora FTD. Tá? Então, se você está com esse livro em mãos aí, pode acompanhar lá na página 48. Conquista da Matemática, da editora FTD, página 48. Questão de multiplicação. O Leandro trabalha, então, uma quintanda. E ele organizou algumas laranjas em grupos de 4 elementos. Ó. Aqui estão as laranjas. 4, 4, 4, 4. Formando ao total, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Com 4 elementos cada um. Quantas laranjas Leandro organizou desta forma? Então, quantas laranjas Leandro organizou desta forma? O que temos então no problema? Então, temos aqui 4 laranjas, mais 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 4 laranjas. Né? Temos num total aí de 24 laranjas, certo? Para saber quantas laranjas organizou, então a gente pode fazer de duas maneiras, né? Essa situação, ela também pode ser envolvida, aqui eu fiz uma adição, mas ela pode ser envolvida em uma multiplicação. Tá? Eu somei 4 mais 4 mais 4, mais 4 mais 4 mais 4 e deu 24. Mas notem que vocês podem fazer também. Quantos grupos de 4 você tem? 6. Tá? Então a quantidade de grupo vezes a quantidade de laranjas. E aí 6 vezes 4 é 24. Os elementos da multiplicação são esses. Então temos dois fatores, é o 6 e o 4. São chamados de fatores da multiplicação. E o resultado dessa multiplicação é chamado de produto, né? Que é o resultado de uma multiplicação. Então esses são os elementos da multiplicação, os fatores e os produtos. Professor, então, quer dizer que uma multiplicação, ela é a soma dos elementos. Eu posso fazer uma multiplicação como soma, né? Fazer 6 vezes 4 é a mesma coisa que eu repetisse 4 6 vezes e fazer uma adição? Sim. Tá? Tanto repetir o 4 6 vezes, ou você pode repetir o 6 4 vezes. Eu posso fazer assim também, né? Ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Repetiu 6 quantas vezes? 4 vezes. Tá? Que também vai dar o resultado de 24. Tá? Então essa é um início aí do algoritmo de multiplicação. Então são 24 laranjas, né, respondendo ali. Nesse caso, a gente utilizou a multiplicação para adicionar parcelas iguais, né? Então, aqui ó, 6 parcelas iguais, 6 vezes 4, 24. Agora, segunda situação. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Então tá aí. Tá? Tudo que é uma bolinha aí representa um aluno desse professor. Então ele fez filas. Tá? E aí nós temos nas filas, nós temos linhas e temos colunas. Tá? Linhas e colunas. Quantos alunos tem na linha? Então temos um aluno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos na linha. Tá? 9 alunos na linha. Quer dizer, ou 9 colunas, né? Aqui representa colunas. Linha. Temos daqui, nessa parte agora, temos 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então temos aqui o 9 por 6, ou 6 por 9. Né? A ordem da multiplicação não altera o valor. Tá, professor, eu posso contar todas as bolinhas e descobrir quantos alunos tem? Pode demorar. Tá? É mais fácil você contar quantas bolinhas tem na linha e quantas colunas tem e fazer então essa multiplicação. E quantos alunos vão participar dessa demonstração? Então estamos ali no 6 vezes 9 ou 9 vezes 6. Lembra que a tabuada do 9 é aquela que eu escondo o dedo que eu quero. Como assim, professor? Olha só. Você vai contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai esconder o dedo 6. Sobrou quanto de um lado? Sobrou 5 e aqui sobrou 4. Né? Então 6 vezes 9 é 54. 6 vezes 9 é 54, então a gente vai ter aqui, respondendo já a questão, 54 alunos, né? Que é a multiplicação do 6 vezes 9. Tá? Participarão dessa demonstração de ginástica, então, 54 alunos. Tá? 54 alunos. Se você contou todas as bolinhas, também é uma maneira, só que você pode se perder. Tá? Então, fazendo desse jeito, o algoritmo fica mais fácil. Então, nessa situação, a gente usou a multiplicação para contar elementos e uma organização retangular. Notem que eu tenho linhas por colunas, né? Se você pensar isso aqui, forma um retângulo de medida 9 por 6. A medida do retângulo é 9 por 6. Tá? Terceira situação. O Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com algum tipo de cobertura. Então ele tem uma bola de sorvete com algum tipo de cobertura em cima dela. Mas as opções são muitas. De quantas maneiras o Pedro pode montar o seu sorvete? Então olhem só no quadro, o Pedro tem assim. Ele tem uma bola de sorvete e uma cobertura. Então ele pode escolher caramelo com coco. Ele pode escolher caramelo com abacaxi, caramelo com flocos, caramelo com creme. Pode ser chocolate com coco, chocolate com abacaxi, chocolate com flocos, chocolate com creme. Pode ser morango com coco, morango com abacaxi, morango com flocos e morango com creme. Quantas opções de sorvete eu tenho? Então vamos pensar o seguinte: quantos sabores você tem? Quantos sabores? Você tem coco, abacaxi, flocos e creme. Você tem 4 sabores, concorda comigo? 4 sabores, né? 4 sabores. Quantas coberturas você pode usar? Posso usar caramelo, posso usar chocolate ou posso usar morango. Então você tem 3 coberturas. E aí então multiplicando a quantidade de sabores vezes a quantidade de coberturas dá quanto esse resultado? Dá 12 opções. Então você tem 12 opções de fazer esta combinação, de pegar um sorvete. Né? Então, como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, calculamos o número de maneiras diferentes de montar o sorvete, efetuando um produto. Lembre, pessoal, isso aqui vai aparecer várias vezes no caderno de vocês, no livro didático, nas atividades, produto. Produto, então vamos fazer um rascunhozinho aqui. Produto, qual é a palavra que é igual a produto? Produto é a mesma coisa que multiplicação. Multiplicação. Então, produto é sinônimo de multiplicação. Tá bem? É a mesma coisa. Então, produto de 4 por 3 ou 3 por 4. 4 vezes 3, 12 ou 3 vezes 4 é 12. Tá? Aqui utilizamos a multiplicação para saber quantas combinações podemos fazer. Então, a gente usou a multiplicação para fazer combinações. Outro exemplo onde se usa multiplicação, quando tem a ideia de fazer combinações, de análise, né? 4, pessoal. Né? Tem que transcrever para o seu caderno, copie a questão, pense um pouquinho, né? Tente fazer para a gente ir usando um pensamento matemático. Tem que botar tudo no caderno de aula de vocês.
Ao fazer um refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado e usando 3? Então, bom, 1 copo de suco, né? Eu preciso então de 4 de água. 1 copo de suco, 4 de água. 2 copos de suco, quanto de água? Quanto? 1 vezes 4, 2 vezes 4, eu preciso de 8 de água. Ó. 1 copo de água, 1 copo de suco, eu uso 4 de água. 2 copos de suco, eu vou usar 8 copos de água. 2 vezes 4 são 8 copos de água. E 3 copos de suco, quanto que dá? 3 vezes 4, isso aí. 3 vezes 4, 12 copos de água. Ó. 3 de suco, 4 de água, 3 de suco, 4 de água, vai dar 12 copos de água. Tá bom? Então, para que a gente está usando essas questões de multiplicação? Para representar a proporcionalidade. Tá? Sei lá, vou fazer um bolo. Tá? A cada 1 quilo de farinha eu preciso de tanto de fermento. Tá? Então, a mesma coisa aqui. A cada 1 copo de suco eu preciso de 4 de água. Se eu botar 2 copos de suco, vou precisar de 8 copos de água, porque cada um é 4, né? 2 vezes 4, 8. Se eu usar 3 copos de suco, eu preciso de 12 copos de água. Tá bom? Agora, então, para você pensar e responder. Então, é aquela hora que você tem que pausar o vídeo mesmo, copiar essas questões, pensar e responder comigo aí, né? Este questionamento. Vamos lá? Pausou aí? Conseguiu responder essas questões? Então pensa comigo, porque são exemplos que já vai cair de atividade. Tá? Vamos ler comigo? O que a questão pede? Diz assim: na barraca de frutas de Lindalvo, todos os domingos o seu Agenor compra meia dúzia de maçãs. Aqui, ó, meia dúzia. Vou frisar essa questão. E Dona Berta compra 1 dúzia. Bom, então o seu Agenor compra meia dúzia e a Dona Berta compra 1 dúzia. No próximo domingo é dia de eleições para escolher o presidente da República e os deputados federais e estaduais. Como não vai haver feira, seu Agenor e Dona Berta resolveram levar 2 vezes a mais a quantidade que costumam comprar. Então, aqui tem um outro item importante. Responda no caderno. Quantas maçãs levou cada um? Então, vamos pensar o seguinte. Letra A. Vou botar aqui o rascunho. O seu Agenor, ele costuma levar... Ele costuma levar quantas maçãs? Quanto que é meia dúzia? Meia dúzia é 6. No domingo que vem, né, ele vai levar 2 vezes mais. Então, ele vai levar 6 vezes 2. Então, ele vai levar 12. Tá? A Dona Berta. Cadê a Dona Berta? Tá ali. Dona Berta. Ela costuma levar, por domingo, quanto? Ela costuma levar 1 dúzia. Quanto que é 1 dúzia? 12. 1 dúzia é 12. No domingo que vem, ela vai levar o dobro. Quanto que é o dobro de 12? 12 vezes 2. O dobro de 12 é 12 mais 12, né? Que é 24 maçãs. Tá? Então, essa é a pergunta da letra A. Agora, a pergunta da letra B. Vou trocar a cor aqui. E se resolvem levar 5 vezes a quantidade de maçã de costume, quantas maçãs cada um levaria? Bom, se ele leva 6... seu Agenor resolve levar 5 vezes mais, eu tenho que fazer um 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30, né? Como é que é mesmo? Professor, como é que eu faço 6 vezes 5? Eu não entendi. É a mesma coisa que eu repetisse 6 quantas vezes? 5 vezes e adicionar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 6 mais 6, 12. Mais 6, mais 6, mais 6 dá 30. Ou posso também repetir o 5 quantas vezes? Opa, desculpa, aqui tá errado. Vamos arrumar ali, ó.
6 vezes 5, repete o 6 5 vezes, agora sim. 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Aí sim, mais 6, 30. Tá aí. Ou repete o 5 também. 6 vezes, ou repete o 6 5 vezes. Então, esse é o algoritmo da adição. Então, eu vou apagar aqui para você não se confundir. Então, 6 vezes 5 é 30, ou 5 vezes 3, ou 5 vezes 6 também é 30. E se ela resolve levar 5 vezes a quantidade que ela levava no domingo? Ela levava uma dúzia. 12 vezes 5. Como é que é o algoritmo aqui? 12 vezes 5, né? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 60 maçã. Ou soma assim, né? 12, 12, 12, 12, 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Também, né? Repetiu 12 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 12 repetido 5 vezes. Ou o 5 repetido 12 vezes. Então, esse é o algoritmo da multiplicação, tá bem? Respondemos as duas, então, tá aqui as duas respostas, né? Você conseguiu fazer? Que bom. Continuando. Falar do algoritmo agora da multiplicação, que a gente está fazendo ali o 12 vezes 5, né? A gente pode fazer essa multiplicação em dois processos. O processo de decomposição e o processo do algoritmo usual. Vamos ver aqui um exemplo, então. No anfiteatro de uma escola há 6 fileiras com 24 poltronas cada uma. Cada fileira. 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Você deve estar pensando, né? Bom, são 6 fileiras vezes 24 poltronas em cada uma, né? Esse é o algoritmo da multiplicação que a gente vai resolver. Pode resolver esse problema, então, fazendo 6 vezes 24, foi o que eu botei em azul. E aí você vê um esquema retangular aqui, Então ele pegou um número exato, fez 6 por 20, deu 120, né? 6 quadrinhos aqui por 20 quadrinhos nesta posição. E depois fez aqui, pegou o restante, que sobrou exato, 6 vezes 4. 4 quadrinhos amarelo por 6, né? 6 por 4. E somou os dois, deu 124. Usando o algoritmo, temos o seguinte, então, assim, 24 vezes 6. Então, esse número multiplica o 4 e esse número multiplica o 2. 6 vezes 4 é 24. Vai 4 aqui embaixo e o 2 da dezena vai lá em cima daquele número anterior. 6 vezes 2, 12. E esse resultado de 12 eu tenho que adicionar aqui em cima, mais 2. Por isso que a gente, 6 vezes 4, por isso que a gente faz 6 vezes 2, 12, mais 2, 13, 14. Então, é o que a gente está fazendo aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12, 13, 14. Então, deu 144 poltronas. Esse é o total, então, que tem no anfiteatro. 144 poltronas. Entendeu o algoritmo? Importante não esquecer de somar o que vai lá em cima. Número 2. Uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas dessa máquina? Então você vai pensar, ela produz por hora 26 e eu quero saber quanto que ela produz em 12 horas. Então 26 vezes 12, que é o que a gente vai fazer, ou 12 vezes 26, a ordem não altera os resultados. Então vamos multiplicar aqui 26 vezes 12 ou 12 vezes 26, como você quiser montar. Cada número desses vai multiplicar lá em cima. Então aqui 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, te lembra do mais lá? Mais 1, 5. Agora, para multiplicar o número 1, o que o número 1 representa? O número 1 aqui é a unidade, né? E aqui é a dezena. Então, essa parte da unidade a gente deixa em branco. Por isso que a gente deixa em branco essa questão aqui. Porque a gente está usando agora a dezena.
E aqui a parte da unidade já está o número, a resposta vai ser 2 quando a gente somar. Vamos multiplicar então 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 2, 2. Somando, temos então 2, 6 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1, 2 mais 1, 3. Então temos aí essa máquina, né, vai produzir 312 peças por hora. Tá? Então olhem bem o algoritmo, a gente está revisando esse algoritmo aqui no 6º ano. Tá? Feito isso, então, pessoal, fica ali a página 51 do livro didático de vocês, para quem tem um livro já quiser ir copiando, quiser fazendo atividade, copia tudo a caneta, resposta a lápis, a questão a caneta, resposta a lápis, a questão a caneta, resposta a lápis. Né? Eu depois vou enviar essa atividade na próxima aula marcada para vocês, aqueles que não têm um livro, para vocês terem essa atividade, e aí na semana ainda vou marcar a aula para correção. Bom? Alguma dúvida? Tendo dúvidas, coloquem lá no chat, né? Se vocês têm alguma dúvida aí, coloque lá no chat, coloque lá nos grupos, entre em contato. Não deixa a dúvida para depois, né? Tente colocar dúvida no grupo do WhatsApp. Ah, quem está com grupo, bota a dúvida no grupo, por quê? Não adianta você mandar, até responda a dúvida no privado, mas se você botar dúvida no grupo, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. E aí quando o colega lê ali no grupo, diz, eu estava com essa dúvida, mas alguém já perguntou. Como nós estivéssemos em aula. Então a tua dúvida pode ser a dúvida do próximo colega. Tá bem, pessoal? Um grande abraço, então. Até a nossa próxima aula. A gente vai ver ainda nas aulas de conteúdo a parte de divisão. Agora a gente vai liberar as atividades. Vocês vão fazer as atividades, tentar entender essa atividade e esse algoritmo de multiplicação. Vão fazer a correção dessas atividades e aí sim, vamos vir com as aulas de divisão, tá? Mais um pedacinho aí do 6º ano. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.